Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do relatório do MOL11, fundo de shopping centers aí da Plural barra Genial, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse fundo, bater um papo aí. Ele que está passando por emissão, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Está passando por emissão. Ele recentemente, já vou atualizar geral aqui rapidão, ele recentemente anunciou a compra de 20% do Campinas Shopping. A gente já gravou disso aqui no canal, né? Pra quem não tá chegando agora no canal, tem vídeo já onde eu mostrei o fato relevante, mostrei o shopping, mostrei se valeu a pena ou não a compra, né? Questão de números, enfim, eu mostrei tudo já em outros vídeos. Aqui eu vou dar uma passada, quem quiser assistir, pega os vídeos lá que eu falei bastante desse assunto durante essa semana. A questão é, compraram 20% do Campinas Shopping, um valor de 82 milhões de reais. Chamaram a emissão, o valor aí de 200 milhões de reais, né? Que eles querem captar. A gente já conversou também sobre essa emissão, já bateu um papo sobre ela, já mostrei os dados, enfim. Vamos aqui para o relatório do mês. E eu achei curioso, né, que não fizeram nenhum tipo de comentário a respeito da emissão, nem da aquisição. Acho que caberia aí nesse momento para dar uma atualizada pro cotista, né, pro cara que tá meio perdido. Enfim, eles não fazem, eu faço. Já atualizei sobre esse assunto. MOL11 é um fundo de shopping center, a gente já conhece ele. Taxa de administração é bem baixinha, né? É menor, diga-se de passagem. Patrimonial tá em 107,92. A cota mercado tá rodeando ali os 108, por aí. Enfim, tá bem próximo, né? Até pela emissão mesmo. Por vezes fica até abaixo do valor da emissão, então acaba que vamos ver se ele vai conseguir captar bem, se vai ter aí aquela base forte de institucional para bancar essa oferta, né? Seria bom ele conseguir captar. São os 200 milhões que ele quer, ele vai gastar aí 80 e poucos, né, para comprar o Campinas Shopping, e aí o restante do dinheiro ele pode usar para amortizar a dívida, ele pode usar para recompor caixa, enfim, ele pode comprar outro shopping também, enfim, tem muita coisa que dá para ele fazer com a grana, e seria muito bom ele captar nesse momento. Esse momento agora, pessoal, é um dos melhores momentos para fundo de shopping fazer emissão, porque a gente tem a Allianz Sonae e a BR Malls fazendo uma fusão, e eles precisam vender ativos. Não é que eles querem, eles precisam. Se eles não venderem alguns ativos, a fusão não vai para frente, questão de concorrência lá no CAD e tal. Então, se a gente tiver aí fundos de shopping prontos para emitir, né, com dinheiro na mão, cara, vai ser muito bom. Vão ser várias aquisições aí. Eu fiz um vídeo, até tô lembrando bastante de semana. Fiz um vídeo onde eu mostrei todos os shoppings, os dois portfólios, tanto da BR Malls quanto da Allianz Sonae, e mostrei onde que existe cidade, onde existe conflito. Por exemplo, Manaus. Manaus eles têm 2 shoppings lá, um de cada empresa. Então, às vezes o CAD vai falar para realizar a venda de um deles. Londrina ou Maringá, não lembro qual das duas, também tinha essa questão. Já venderam um, enfim. A gente vê eles vendendo alguns shoppings que são conflitantes. E quem sabe aí abre um espaço para os fundos comprar. Até um ponto, né? Esse fundo tem que pagar 82 milhões naquele shopping e tá emitindo 200, então pode ser que ele apareça aí com uma outra aquisição. Espero que sim. Tem um momento legal ainda para crescer. Estamos nessa finaleira de crise do Covid e tal. Daqui a pouco os shopping centers já vão estar tudo recuperado e tal, não vai ter tanta pechincha e tal. Por mais que o Campinas Shopping eles estão comprando, mas na minha visão, no valor justo. Não tem nada de, tô comprando a preço de banana, não. Tô comprando no valor que é aquilo ali pronto, né? Enfim, para comprar a preço de fazer pechincha, teria que ter sido pelo menos um ano atrás, né? Mas a gente tinha como emitir. Enfim, cenário de shopping center. Ele faz um comentário sobre a deflação essa que pegou aí a renda das papeladas aí você deve estar assistindo esse vídeo no domingo, acredito, ou na segunda, que pegou a renda papelada aí no dia 30, né? O pessoal tá todo mundo doido, cuspindo marimbondo nos fundos de papel, mas faz parte, né, pessoal? Isso aí é da mecânica do produto. Outro ponto que ele comenta também é a taxa de desemprego, que segue forte, que segue em queda, né? Saiu de 9,1, saiu de 9,3 para 9,1 e continua caindo mês a mês devagarinho.
E, galera, é o menor, a menor taxa de desemprego, né? Nos últimos 7 anos. Cara, tá indo, o Brasilzão tá indo, tá devagarinho, e isso é muito bom para shopping center. Né? Esses indicadores econômicos e tal, para o shopping é muito bom. O que joga um pouco contra o shopping center é essa questão toda, Selic muito alto e tal, ainda pega na questão do consumo das famílias e tal. Mas o desemprego caindo e no segundo momento, no futuro, tudo indica que vai ser a partir do terceiro trimestre do ano que vem, a taxa de juros começando a caindo e tal, estimulando o consumo. Cara, os shoppings têm tudo para voar. Então vamos acompanhar. Falando em shopping center no Brasil como um todo, a Associação Brasileira de Shopping Center divulgou no mês de julho comparativo de fluxo de pessoas, né, que cresceu 23,4% em relação ao mesmo período de 2021. Galera, vocês sabem que eu não gosto de comparação com 21, porém a gente lembra que do meio do ano, mais ou menos de 21 até hoje, né, já estava uma recuperação um pouco melhor e tal, mas de toda forma gostaria de ter visto em relação a 19. Esse problema a gente só vai, de comparação de base de dados, só vai se arrumar a partir do ano que vem. Então, estamos em outubro, faltam 2 meses para acabar o ano. A partir do relatório que tiver os dados de janeiro, que se eu não me engano é o relatório de fevereiro do ano que vem, com o relatório de janeiro vai vir os dados de dezembro, isso aí. A partir do relatório de fevereiro do ano que vem, nós vamos ter uma base de dados assim que vai ser perfeita, né? Vai acabar qualquer tipo de distorção por momentos de pandemia. Então, tem que ter paciência, né? Nem todo o gestor coloca os dados da forma que, pelo menos na minha visão, são os dados corretos e tal, mas já comentei bastante sobre isso e a gente vai seguindo aí. Falando em dados, ele coloca o NOI caixa no mês. Foi de 4,7 milhões, ficando 32% acima do comparativo do mesmo mês de 2019. Legal. E o resultado de vendas 20% superior acima de julho de 2019. Cara, muito bom, muito bom. Tá indo super bem. Lembrando que esses resultados é o melhor resultado de vendas do mês de julho. Vocês perceberam que no mês passado também foi o melhor resultado de junho. E agora o melhor resultado de julho. Aí no próximo mês, melhor resultado de agosto. Enfim, os shoppings têm plena recuperação. Tem tudo para ficar cada vez melhores. E ele coloca um ponto. Ambos os resultados desconsideram o Madureira, né? Até porque o Madureira entrou depois, mas se colocar o Madureira, o NOI sobe um pouquinho e as vendas também. E ele coloca, vale destacar que o resultado de vendas apurado no mês de julho, foi o segundo maior alcançado pelo fundo. Olha só, hein? Como é que tá a recuperação do fundo como um todo. Falando de Madureira, eles tinham um orçamento projetado para 22 e eles têm aí um potencial, né, de fechar um NOI 20% superior ao que foi anunciado lá atrás. Então, cara, valeu a compra, foi uma compra boa, né? A gente consegue ver isso. Vendas Shopping Center tiveram um crescimento real de 4% em relação a 2021. Legal. Vamos seguindo. Tivemos também uma variaçãozinha na taxa de ocupação do portfólio como um todo. Entrou uns novos lojistas lá no Madureira e aí fez com que a vacância do ativo, a ocupação do ativo voltasse para 92%, né? No mês passado ou retrasado saíram os lojistas e agora já entraram outros e passou a régua. O fundo teve um resultado de 69 centavos, pagou 77, a gente vai ver isso já já. Vamos descendo aqui um pouco, né, da distribuição, e muitos de vocês devem estar pensando, putz, mas como assim? Gerou 69 e pagou 77. Cara, tem alguma coisa errada, tá entregando mais e tal, não é sustentável, pererê parará. Mas qual que é o ponto? Ele recebeu, deixa eu mostrar aqui para vocês, cadê? Aqui, em julho de 22, olha como é que o acumulado, esse aqui é o acumulado, olha como o acumulado subiu bem, né? Ele teve uma receita bem grande que ele recebeu aqui em julho, e enfim, isso faz com que o fundo vá aumentando aí fazendo esse movimento, né, de distribuir mais do que ele gera, né? Enfim, o ponto principal para mim, né, de atenção é o seguinte, olha o ano de 22, resultado por cota, R$ 6,44, distribuído, R$ 5,84. Cara, não se preocupe. Se esses valores estivessem ao contrário, aí eu ia falar, opa, tá usando reserva para inflar resultado, mas no caso não está, tá tudo sob controle aí. Tem
uma diferença aqui de mais ou menos 60 centavos aí, a grosso modo. Enfim, um pouco do NOI por shopping, aqui um pouco a abertura de resultado do mês, então ele coloca, ó, shoppings, rendimento mínimo, despesas, e a gente consegue ver aí de cada um dos meses, né? Enfim, vamos acompanhando. O gráfico do acumulado a receber, né? A gente já comentou disso. Liquidez é boa, não tem nem o que falar da liquidez desse fundo, bem interessante. Rentabilidade, pessoal, vocês sabem que eu não passo muito por isso, né? Mas, enfim, rentabilidade bruta do fundo, 40% desde o início, né? Usando o ganho de capital mais o distribuição de rendimentos, e aí batendo, né? Ligeiramente batendo o IFIX. Aqui o histórico de distribuição, olha só como é que de um ano para cá aumentou em 20 centavos a distribuição, aumentou bem. Aqui os shoppings do portfólio, em breve vai entrar aqui o Campinas Shopping, e quem sabe até mais alguma coisa além do Campinas Shopping, né? Como eu falei, eles estão pegando aí 200 milhões e a aquisição é só de 88. Vamos ver como é que vai ser essa emissão, se vai captar bem, se não vai. Tem um ponto que a BR Malls, no fato relevante dela lá atrás, quando anunciou a venda do Campinas Shopping, existe a possibilidade de ela receber em cotas, né? Então, quem sabe o fundo capta, vamos botar um número teórico que capta, sei lá, 50 milhões de reais, e em vez de dar 50 milhões para a área, entrega 80 e poucos milhões em cotas e bota os 50 no bolso e tal, e deixa esses 50 aplicado dentro do fundo para alguma aquisição futura, alguma redução alguma amortização extraordinária da dívida, enfim. A gente não sabe ainda o que eles podem vir a fazer, mas dá para fazer um movimento bem interessante. E seria legal, né, essa entrega de cotas para BR Malls, até porque é uma maneira de você pagar o ativo e manter uma posição de caixa, tudo bem interessante. Eu, pelo menos, eu iria preferir dessa forma, até, como eu falei, para conservar o que conseguisse captar a emissão. Em momentos como esse, pessoal, de Selic alta, é bom você ter uma liquidez, né? Você tendo liquidez, você faz boas compras. Então, vamos acompanhar essa movimentação aí. Enfim. Aqui um pouco das obrigações do fundo. Lembrar que essas obrigações, pessoal, elas estão com carência de amortização. Então, a gente vê aqui até dezembro de 23. Então, lá em dezembro de 23, se tudo der certo, o fundo já vai estar bem recuperado no que tange pandemia e tudo, e com isso ele já vai ter conseguido fazer mais uma, quiçá 2 emissões, e quem sabe, né, em algum momento ele quita essas dívidas. Eu confesso para vocês que não tem essa informação no relatório, mas dá para olhar aqui pelos IFs do CRI se tem algum tipo de carência para ele fazer a liquidação antecipada de um desses 2 CRIs aqui. Enfim, se tiver, quem sabe, se às vezes vai ser financeiramente interessante fazer isso, né? Lembrando, só trazendo aqui possibilidades, né? Eu gosto de trazer bastante coisa que pode acontecer para mostrar para vocês todos os cenários possíveis e imagináveis do que o fundo pode fazer com o dinheiro que vem de uma emissão. Não simplesmente ficar naquela coisa, emitiu, vai comprar ativo. Não, ele pode fazer várias coisas. Ele pode... enfim, tem uma série de pontos que ele pode utilizar o dinheiro de forma um pouco mais legal, mais inteligente, do que simplesmente ir lá e vou comprar um novo ativo e ficar só nessa, né, de comprar ativos. Não, tem coisa que dá para ele fazer dentro do próprio fundo. Até um ponto, né, se ele emitir e confiar com o dinheiro, né, pagar em cotas e ficar com uma liquidez legal, não necessariamente ele vai quitar a dívida no primeiro momento, até porque tem carência de amortização de principal até dezembro de 23, então não está pagando principal, está pagando só juros. E aí esse dinheiro parado em caixa vai estar rentabilizando legal também, a gente tem que pensar nisso. Por quê? Porque a gente tem uma Selic alta. E aí o dinheiro vai estar rentabilizando bem. Chegar na hora de pagar a amortização, aí você pode falar, meu dinheiro já ficou aqui 1 ano rendendo bem, dando uma receita financeira para o cotista, agora eu posso ir lá e liquidar esse negócio, né, parte disso, enfim. São N possibilidades, e quem tem a decisão disso e sabe a melhor coisa a se fazer é o gestor, né? A gente pode fazer cálculos aqui e tudo mais, botar em planilha e tudo mais, mas
quem mais sabe do fundo é o próprio gestor, ele sabe de todos os pontos que nem sempre vão estar aqui no relatório. Indicadores operacionais. O que está acima da linha tracejada é o portfólio excluindo Madureira, e o que está aqui é com um Madureira. Então a gente vai vendo por metro quadrado, se tirar o Madureira, está muito bem o portfólio, né? A gente consegue ver aqui, entrando no Madureira, o que aconteceu? Como aumentou a área do fundo, né? E aí e o número de, possivelmente, o número de as vendas, né, não aumentaram na mesma proporção do aumento de área, existe essa redução aqui. Mas mesmo assim está em patamares super tranquilos e a gente vai acompanhando. O NOI também, mesma pegada, ainda está um pouquinho abaixo, olha só, de 19. A gente vai observando isso aí, né? Observando hoje, né, o portfólio atual, como eu falei também, questão de aumento de área, NOI, aumento de área e tudo mais, mas se comparar só o que está fora aqui o que está na linha tracejada, o portfólio antigo, né, sem Madureira, está indo relativamente bem. Crescimento do Same-Store Sale. Isso aqui vai ser legal para o próximo ano, até porque o Same-Store Sale, como o próprio nome diz, né, tradução literal, venda das mesmas lojas, esse é um indicador muito usado no mercado de shopping center, tanto o Same-Store Sale e o Same-Store Rent, que é aluguel, né? Ele sempre compara com o ano anterior, né? Então ele compara o que o lojista vendeu no ano passado, ou o aluguel do ano passado com o aluguel desse ano. E como a gente tem essa questão da pandemia, deixa os números um pouco ruins, né? Por exemplo, você olha só, esse 2021, olha só como é que ficou um valor gigante. E, enfim, tem esse problema, né, nesse indicador que certamente vai ser corrigido, né? Corrigido, quando eu falo corrigido, pessoal, não é que a gestão vai corrigir, é que a mecânica do indicador vai ser corrigida a partir do ano que vem, quando a gente tiver, como eu já falei, comparando com 2022, que já foi um ano praticamente normal, né? Não teve muito impacto de questão de horário de funcionamento e tal, enfim. Maceió Shopping, volume de vendas 22% superior a julho de 19 e NOI 6% acima de 2019, muito bom. Tacaruna, galera, eu já comentei disso com vocês em outros vídeos, o pessoal da Genial parece que não me assiste, mas enfim, eu sei, tem gestores que assistem, viu, pessoal? Que eu falo o negócio no mês seguinte e tá lá exatamente o que eu falei, né? Mas enfim, ele colocou aqui pra gente, né, os indicadores, e ele não coloca os mesmos indicadores, né, de forma padronizada. Eu já comentei isso. Por exemplo, aqui no Tacaruna ele coloca, vem superando indicadores do pré-pandemia e atinge bons números. Tá, mas quais são? Same-Store Rent apresentou um crescimento de 21% e as vendas ficaram 17% acima, ambos comparados ao mesmo mês do ano anterior, de 21. No comparativo com o mesmo mês de 21, o NOI ficou 27% acima. Tá, entendo, mas eu pergunto, por que esse shopping compara com 19 e esse não? Porque é aquilo que eu falei com vocês, se comparar com 19, certamente os valores vão estar próximos de zero ou até negativos, e a gestão não quer mostrar isso. Eu já comentei, é uma situação chata, eu não entendo, galera, sinceramente, eu não consigo entender por que não existe uma padronização. A gente vê o HSML fazendo isso muito bem, o HGBS faz isso muito bem, enfim, tem que ter uma padronização. Todo santo relatório, esse parágrafozinho tem que ser basicamente o mesmo texto. O que vai mudar é só os valores e os meses que está comparando, né? Mas ficar assim, num shopping eu dou NOI e vendas em relação a 19, no outro eu não dou. Aí tem shopping que eu falo de estacionamento, tem shopping que eu não falo. Enfim, eu não acho que é legal isso, né? Eu prefiro que tenha uma base de comparação fixa, né? Eu falo isso porque, tipo, pô, se eu fosse gestor ou se eu fizesse o relatório do negócio, eu ia botar igual o HGBS faz sempre, todo relatório do HGBS é igual, é a mesma base de comparação, ele coloca os dados exatamente da mesma forma. Então, cara, fica uma situação meio chata isso, mas paciência, já falei, já comentei, a gente vai trabalhando, né? Eu gosto de mostrar isso para vocês olharem e falarem, realmente, né? Por que o gestor tá fazendo isso? E aí a gente tem poder de chegar lá e cobrar o gestor e falar, cara, por que está sendo dessa forma? Por que não é padrão?
Enfim, eu sou bem chato com esses negócios, viu, galera, de padronização e tal, porque tem que ter, não tem como cada shopping você mostrar um indicador de uma forma e tal, não faz sentido para mim. Vendas do Suzano, de 3% em relação a 19, NOI 63% em relação a 19, olha, muito bom. Parte desse resultado foi impulsionado pelo aluguel faturado, teve um aumento de 43%. Tá bom. Aluguel 35% superior, NOI 3% superior. E aí a vacância do ativo foi para zero, muito bom. Boulevard Feira de Santana, vendas crescendo 36% e o NOI 18% em relação ao mesmo mês de 2019. E aí ele traz o same store rent e tal, mas enfim, em relação a 21, mas ele traz, né, o vendas e o NOI que ele vem trazendo em todos os shoppings, alguns sim, outros não, né? Parque Lagos, crescimento de vendas 15% superior a 2019, né, de empresa caindo e tal, e não comenta nada sobre o NOI do ativo. Por isso que eu falo com vocês, não existe um padrão. Tem shopping que vai aparecer, tem shopping que não vai, e fica nessa situação, essa bagunça, né? Cara, é difícil, porque a gente precisa de indicadores para fazer a base comparativa, para a gente saber qual é o shopping que não tá legal, o que tem que ser feito, enfim. Eu gosto de trabalhar com números, viu, pessoal? Eu sei que muitos de vocês falam assim, mas administrar o fundo é trabalho da gestão, a gente tem que confiar na gestão. Beleza, temos que confiar sim, mas temos que ter os números. Eu confio tendo os números. Eu não confio sem números, eu preciso de números para eu poder olhar e eu tomar minha decisão. Quem está à frente do meu investimento sou eu, sempre. Então, e fora. A gente não pode deixar de mencionar isso. Isso aqui, ó, que tá aqui na tela, esse fundo de shoppings, não é o fundo de shopping center da Genial. É o fundo de shopping center do Lucas, do João, do Pedro, do Zezinho, do Ciclano, do Fulano e de mais não sei quantos mil cotistas que tem. Então a gente é dono do negócio. E vocês já ouviram dizer, né, que o olho do dono que engorda a vaca, né? Acho que é esse o ditado. Enfim, é o olho do dono, cara. Eu nos meus investimentos em fundo, principalmente no fundo imobiliário, né? Eu sou dono. Eu quero ter olho de dono. Eu quero ter um nível de acompanhamento de dono, porque o ativo é meu. Se eu ver que a Genial não está fazendo um bom trabalho, ou que qualquer outra gestão não está fazendo trabalho, trabalha para mudar a gestão. Então a gente tem que ter isso em mente, que a gente é o dono do ativo. A gente é o dono. Não pode deixar tudo 100% na mão do funcionário e vambora e é isso aí. Não, são pouquíssimas gestoras que a gente pode fazer isso, né? Tem gestoras que já se provaram, Credit Suisse na vida, você fica super tranquilo. E ela te abre todos os dados possíveis e imagináveis, relatório extremamente completo. E, enfim, no caso aqui, ainda existe essa falta de padronização que me incomoda bastante. Vamos lá, Parque Sul, volume de vendas 47% superior a 2019 e NOI 101% superior. Esse shopping está passando por aquele processo de maturação e tal, então, enfim, ele vai tendo esses números cada vez maiores. Taxa de ocupação 39%, vamos acompanhando, está um pouquinho baixo, mas diz a gestão aqui que tem alguns contratos fechados, então nos próximos meses já deve ter um aumento nessa ocupação, né? Madureira, a última aquisição, NOI 12% superior e aluguel ficou 36% superior a 2019. Muito bom. O estacionamento teve uma receita de 229 mil, 11% acima do resultado orçado pela administradora. Bom, entraram os 3 novos lojistas, né? A gente comentou isso, ó. Após a saída de uma das lojas âncoras, de 1.777 metros quadrados, e a loja satélite da Polishop, entrou aí 3 novos lojistas, né? Mas ainda tem um gap aqui de mais ou menos uns 400 metros quadrados, mas, enfim, em breve deve ser resolvido. Galera, é isso que a gente tem para comentar. Vamos olhando aí, vamos acompanhando o MOL 11, a gente já vem todo santo mês aqui, olhando os indicadores, olhando como é que esse fundo tá, e a recuperação tá indo bem, né? A grande maioria dos shoppings, né, dos fundos de shopping, já estão aí plenamente recuperados, né? Um ou outro ativo ainda tá jogando para trás, mas a grande maioria já tá nos conformes. Qualquer novidade também trago para vocês. Vamos esperar a emissão, questão do Campinas Shopping, como é que eles vão fazer, quanto é que vai captar nessa emissão, se vai ter institucional que vai bancar, se não vai, enfim. Vamos acompanhar, beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!